estudante, que prazer estar com você para mais uma aula de ciências com a professora Marisa Araújo, professora Marizinha, seja bem-vindo, tá? Vem aprender comigo hoje. O que vai ser o assunto da aula? Um assunto muito interessante, que eu adoro, que é origem da vida. Vamos aqui entender como que a vida originou no nosso planeta, tá? Essa aula, né, nós já estamos no PET 4, semana 1, né? Nono ano, ensino fundamental. O que nós vamos aprender na aula de hoje? Vamos construir argumentos favoráveis ou contrários às diferentes formas de explicar as origens dos seres vivos, analisar textos históricos que descrevem o ambiente da Terra primitiva, composição de gases, radiação e reações químicas, identificando os argumentos que corroboram a hipótese de Oparin sobre a origem da vida na Terra. Um assunto muito legal, tá, gente? Olha só. Você já imaginou como a vida surgiu no nosso planeta? Vocês lembram que a Terra, inicialmente, né, quando ela foi formada, era uma bola quente. Ela foi se esfriando aos poucos. Então, tiveram que passar bilhões de anos aí para a Terra começar a se esfriar e dar aí condições para a vida, né, na Terra. Então, olha só. Aqui nessa imagem, a gente está vendo aqui uma alta atividade vulcânica, né? Lembrando que os vulcões vão expelir aquele magma e vão começar a formar as rochas, não é isso? E aqui também a fumaça liberando gases que vão compor aí a atmosfera primitiva. Então imagine aí, fecha os olhinhos, imagine muitos vulcões, muito calor, muita fumaça, tá? Nessa Terra primitiva aí. Mais para frente que vão formar aí as águas, né, os oceanos, etc. Então, olha só. A idade da Terra é estimada em cerca de 4,5 bilhões de anos, sendo que os primeiros ensaios sobre a origem da vida teriam começado há 3,5 bilhões de anos, quando uma crosta terrestre começou a se formar com resfriamento do nosso planeta. Existem aí várias hipóteses para a origem da vida, tá, gente? Diversos pensadores, cientistas, né, de muito tempo atrás, de séculos atrás, né, já pensavam aí como que poderia ter sido essa origem. Será que todos pensaram da mesma forma? Claro que não. Nós temos várias hipóteses, inclusive experimentos que tentam explicar se aquela hipótese realmente é verdadeira ou não, tá? Então, as hipóteses mais comuns: hipótese heterotrófica, hipótese autotrófica, mundo de RNA e panspermia. Vocês têm que lembrar que é heterotrófico, né? Aqueles seres que não produzem o próprio alimento, os seres autotróficos que já realizam aí fotossíntese ou quimiossíntese. E, então, você tem que lembrar desses termos, que é o RNA e a panspermia, que é novidade aí para vocês, tá? Vou explicar cada um. Olha, essa hipótese de dois cientistas, Oparin e Haldane, eles trabalharam de forma independente, Oparin em 1920, Haldane lá para 29, 1930, trabalharam de formas independentes, mas chegaram às mesmas conclusões, tá? A hipótese deles é a hipótese heterotrófica. Segundo eles, a vida na Terra, deixa eu só pegar a canetinha aqui que eu gosto de estar grifando algumas coisas importantes. Segundo eles, a vida na Terra pode ter surgido gradativamente, quer dizer, devagar, lentamente, a partir da matéria não viva, tá? Através de um processo de evolução química gradual, tá? Segundo eles, a atmosfera da Terra primitiva não havia oxigênio, tá? O que tinha lá? Olha, nem oxigênio nem nitrogênio, ela tinha metano, amônia, hidrogênio e vapores de água, tá? Uma atmosfera aí bem difícil aí para a vida, né, gente? Não tinha oxigênio ainda, tá? Vamos ver, vou explicar bem devagarzinho para vocês entenderem o que eles pensavam. Olha só, essa imagem mostra aquilo que eu falei para você, alta atividade vulcânica na Terra bem quente e aqui os gases sendo formados aí na atmosfera, olha. Vapor d'água, metano, amônia, quer dizer, metano aqui e hidrogênio, tá? E aí, esses gases na atmosfera, né,
daquele ambiente muito quente, muita radiação solar, porque não tinha camada de ozônio ainda, então muita radiação, muito calor e muitas tempestades, muitos raios, né? Então essas descargas elétricas fizeram com que esses elementos reagissem, tá? Formassem então outras substâncias, então, compostos inorgânicos, formando substâncias orgânicas que foram então caindo aqui nesse mar, né? Então formando aqui os aminoácidos, tá? Que por sua vez formaram as proteínas que foram se aglomerando, formando coacervados, tá? Vou explicar de novo mais para frente isso aqui para vocês. O que são os coacervados? Olha, tem uma imagem aqui mostrando aglomerados de proteínas envolvidos por água, tá? Que aí a gente fala como se fosse um precursor da vida, tá? Olha só. Demorou cerca de 2 bilhões de anos para surgir as primeiras organizações de estruturas denominadas coacervados. Então, olha aqui, ó, coacervados. Pode anotar aí, tá? Aglomerado de moléculas proteicas envolvidas por água em sua forma mais simples. Depois, esse coacervado aí vai evoluindo até dar origem a uma forma de vida primitiva. Olha, com o passar do tempo, pode ter surgido o quê? Algo para compartimentalizar, separar aquele ambiente do meio externo. Uma membrana, né? Uma membrana lipídica com proteínas e vai separar. E aí, nesse meio interno, as reações químicas foram acontecendo, outras moléculas foram surgindo, como, por exemplo, o ácido nucleico, né? Que é o RNA e DNA. E aí, um sistema, então, compartimentalizado e com capacidade de reprodução e regulação de reações internas. Quer dizer, uma célula, né? Isso é a ideia que eles tiveram, tá? Bem, em 1953, Miller, né, ele fez um experimento e Urey fez uma revisão. Ele tentou assim, olha, vamos ver se realmente essa hipótese de Oparin-Haldane está correta. Ele, no laboratório, ele simulou a atmosfera primitiva e simulou aquelas descargas elétricas para ver se realmente surgiu aquelas moléculas orgânicas que eles tinham dito. Então, olha só, então eu tenho aqui um balão, olha, tá vendo aqui? Ó, os gases primitivos aqui, gente, olha, metano, CH4, amônia, NH3, vapor d'água, hidrogênio, aqui as descargas elétricas, tá? Água, aquecido, vapor subindo aqui, tá certo? Esses gases aí sofrendo essas descargas elétricas, depois isso é resfriado. Então, aqui, nessa parte de baixo, ele tentou imitar a formação dos oceanos, porque vão formar aí a chuva, né? E os oceanos, então, aquela água recebendo essas moléculas de proteína. Então, formou uma sopa de proteína. Então, imagine o oceano como uma sopa de proteínas, aminoácidos e outros compostos. Aí, um ambiente favorável aí para acontecer reações e começar a vida, tá? Então, olha que interessante, o experimento deu certo e realmente surgiu aqui, ele pôde constatar a formação de proteínas, aminoácidos aqui. Então, olha que legal, isso realmente pode ter acontecido, tá? O experimento foi muito importante. Resumindo, segundo a hipótese heterotrófica, baseada nas ideias de Oparin-Haldane, os primeiros organismos vivos em nosso planeta eram fermentadores, apresentando uma nutrição heterotrófica, isto é, incapaz de produzir seu próprio alimento. Tá? Como eu disse aí no comecinho da aula, fazia a fermentação, que é uma quebra incompleta aí da glicose. Essa hipótese heterotrófica diz que os primeiros seres vivos absorviam moléculas orgânicas sim, que estavam disponíveis nesse oceano, tá? Onde provavelmente a vida surgiu. Então essa é uma hipótese. Será que tem outras? Vamos ver. Ah, tem sim. Hipótese autotrófica. Ah, mas será que a vida surgiu? Não foi, né, foram seres que eram capazes de produzir seu próprio alimento? Vamos ver o que essa hipótese dizia. Olha, ela afirma que os primeiros organismos vivos eram seres
quimiosintetizantes. Vou explicar para vocês o que significa isso, tá? O que quer dizer? Não utilizava a luz solar para a produção de seu alimento. Lembra que fotossintetizante, foto vem de luz, né? As plantas utilizam a luz para poder produzir os compostos orgânicos. Na quimiossíntese, não se usa a luz do sol. Vou explicar que vai ter um processo, né, para poder produzir essa energia, tá? Né, que é a oxidação de compostos inorgânicos presentes na Terra primitiva. Como assim, Marisa? Que coisa difícil. Vamos destrinchar isso para você entender, tá? Eu fiz um esquema aqui, olha. O que é quimiossíntese? Lembra que para produzir os açúcares, né? Lembra da fotossíntese? Eu tenho que juntar gás carbônico, água e energia. Só que na fotossíntese, essa energia vem da onde, gente? Do sol. Mas na quimiossíntese, essas bactérias não têm a capacidade de pegar a luz do sol. Essas aqui que fazem quimiossíntese. Então, o que elas fazem? Elas fazem um processo de oxidação de substâncias inorgânicas, tá? E aí, então, elas produzem energia. Depois que elas produzirem energia, que então o processo vai continuar e vai ter a reação, então, do gás carbônico com a água, produzindo açúcares e outras substâncias, tá? Então, o que é quimiossíntese mesmo? É uma síntese de substância orgânica, mas que não usa a luz do sol, mas a energia da oxidação de compostos inorgânicos, tá? De enxofre, de ferro e outros mais. Bem, então, pensando aí que os seres eram quimiosintetizantes, depois que vão surgir, mais para frente, os organismos fotossintetizantes. E aí, o que será que houve de maravilhoso a partir desse momento, desse evento da fotossíntese? Ora, se eu tenho fotossíntese, agora o meu planeta vai ser rico nesse gás maravilhoso que é o oxigênio. A partir daí, então, que a atmosfera encheu de oxigênio, puderam surgir, então, os seres aeróbios, aqueles que fazem a respiração aeróbia. Nós respiramos de forma aeróbia, que é diferente da fermentação, que é uma quebra incompleta da glicose, e aí na respiração aeróbia já é uma quebra completa da glicose, tá? Então, é a evolução aí, ó, fotossíntese, oxigênio, seres aeróbios. Então, já vimos duas hipóteses. A hipótese heterotrófica de Oparin Haldane, agora a autotrófica, e agora vou falar para vocês a hipótese do mundo de RNA, que ele é muito aceita na comunidade científica, tá, gente? Olha só, ela é bem recente, olha, 1986, por Walter Gilbert, ele propôs uma etapa na origem da vida que envolvia a existência de moléculas autorreplicadoras constituídas por RNA. Ele acha que a vida começou a partir da molécula de RNA. Olha que interessante, vamos ver. O mundo de RNA, tá? Nessa hipótese, né, existiu um RNA, né, na fórmula primordial, mais simples. Aqui estão os nucleotídeos, né, que lembra que formam o DNA e o RNA, A, T, C, G, uracila, timina, citosina, guanina, né? Os nucleotídeos, os aminoácidos estavam ali, os nucleotídeos. E aí, formou então as moléculas de RNA, tá? E esse RNA tinha uma autocapacidade de catalisar, porque a gente conhece, né, que geralmente nas células, proteínas que fazem aí, são as enzimas que catalisam as reações. Mas nessa hipótese aqui, esse tipo de RNA catalítico, também chamado de ribosima, ele catalisa a sua própria autorreplicação. Ele consegue fazer a sua autorreplicação, tirar cópias dele mesmo. E o RNA, logicamente, catalisa a síntese de proteínas. Porque lembra que o RNA ali, ele tem uma sequência, né, para poder ali colocar aquela sequência de aminoácidos para formar a proteína. Então, formava-se, então, as proteínas, tá? E olha só, que interessante, o RNA codifica, então, para um lado, a síntese de DNA e para o outro, a síntese de proteína. Porque a gente aprende que nós temos o DNA
que faz um RNA mensageiro e esse RNA mensageiro forma a proteína. Certo. Aqui a gente está dizendo que nós tínhamos um RNA que depois que ele fazia tanto o papel aí de codificar quanto de catalisar, mas que depois a catálise, né, a parte enzimática foi passando para as proteínas e a parte de informação genética foi passando para quem? Para o DNA, tá? E aí então formou aí, né, ao longo do tempo a célula, né, com a membrana aí, né? E então as proteínas catalisando aí atividades celulares, seria uma evolução gradual, tá certo? Panspermia, nome difícil, né? Tem boleia aqui. O que você imagina aqui, ó? Isso é uma chuva de meteoros chegando na Terra. Marizinha, o que tem a ver chuvas de meteoros com a origem da vida? Ah, tem alguns cientistas que dizem que, na verdade, essas moléculas não foram formadas aqui na Terra, elas vieram do espaço, nessas chuvas de meteoritos, tá? Olha só, aqui mostrando um meteorito chegando, né? E aí trazendo aí moléculas para formar aqui os seres vivos na Terra. Olha só, essa foi uma das primeiras teorias acerca da origem da vida, proposta ainda na Grécia Antiga pelo filósofo Anaxágoras. Segundo ele, o universo está repleto de sementes da vida, tá? E a vida na Terra teria tido início quando uma dessas sementes caiu no planeta, tá? Alguns dados aqui, já no século XIX, alguns cientistas constataram a presença de compostos orgânicos em material extraído de meteoritos. Ó, tem composto orgânico lá, pode ter chegado mesmo aqui na Terra com esses meteoritos. Em 1881, William Thomson levanta a hipótese que os meteoros ou asteroides que colidiram com o planeta poderiam ter trazido as primeiras formas de vida. Então essa é a panspermia. A vida surgiu na Terra? Não diretamente, mas as moléculas vieram do espaço, via meteorito, tá? Marizinha, qual que tá certa? Olha, isso existe aí, né? Cada pessoa, ela vai para um caminho, eu acho que é heterotrófico, eu acho que é heterotrófico, isso é bem polêmico. Mas eu acabei de dizer que essa teoria do mundo de RNA tem sido bem aceita aí na comunidade científica, tá? Não podemos esquecer da teoria criacionista. Segundo a teoria, Deus criou a Terra e todos os seres existentes aqui. Lembra que demorou 7 dias, no 7º ele descansou, né? E tudo foi formado, né? Está na Bíblia, né? Lá em Gênesis, né? Olha, a teoria de que a vida teria sido uma criação divina, tá? Ela é embasada por escritos religiosos. As primeiras religiões que difundem suas versões criacionistas para explicar a origem dos seres na Terra são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Olha, não estamos aqui para discutir religião, né? As pessoas têm a fé, as pessoas têm as crenças delas e as pessoas podem sim acreditar que existe um Deus que criou todo o planeta Terra, tá certo? Mas a ciência, ela trabalha com hipóteses e ela trabalha com teste de hipóteses, com experimentos. Então, vocês perceberam lá atrás, né, deixa eu botar aqui, que houveram experimentos mostrando aí, né, esses acontecimentos. Mais para frente, nós temos também as teorias evolutivas, surgimento de fósseis, que vão mostrando a evolução das espécies, tá? Mas isso aí é a ciência dizendo e tem também aí as religiões dizendo outra coisa. Não vamos aqui entrar nessa discussão, só mostrando que tem várias teorias, tá? Lembrando então, a teoria heterotrófica, autotrófica, mundo de DNA, panspermia e o criacionismo, ok? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Essa foi a minha referência bibliográfica, vocês podem consultar, tá? Quiser aprofundar mais no assunto. Se tiver dúvida, mande para mim, tá? No Tira Dúvidas. Estarei à disposição de vocês, tá ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima com a outra aula da Marizinha. Um grande beijo para você.